Você acreditaria se eu dissesse que a verdadeira riqueza não nasce do trabalho, mas de algo invisível, algo que começa dentro da sua mente? Parece absurdo, não é? Afinal, fomos ensinados que o dinheiro vem do esforço, do tempo, do suor. Mas se fosse apenas isso, por que tantos homens e mulheres trabalham duro a vida inteira e ainda assim morrem endividados, cansados e frustrados? E por que alguns, com a mesma inteligência e as mesmas oportunidades, parecem atrair fortuna como se o próprio universo conspirasse a seu favor? A resposta está em uma força silenciosa, uma fórmula mental capaz de transformar pensamentos em riqueza tangível. Poucos a conhecem, menos ainda a aplicam, mas todos os que a dominam mudam o próprio destino. Muitos acreditam que a riqueza nasce do esforço físico, do trabalho árduo e das horas infinitas de dedicação. Mas eu descobri, ao longo de décadas de estudo e observação, que o verdadeiro ponto de partida da prosperidade está em um território invisível, a mente. Tudo o que existe no mundo material, antes de ganhar forma, já foi um pensamento moldado por alguém. Cada invenção, cada império financeiro, cada avanço começou como uma simples ideia sustentada por fé e propósito. O poder de transformar pensamentos em riqueza é real, mas exige uma fórmula mental precisa, e ela começa com um princípio que quase ninguém pratica: a clareza absoluta de propósito. A maioria das pessoas acredita que deseja sucesso, mas quando pergunto o que exatamente pretendem conquistar, suas respostas são vagas, confusas, frágeis. Querem melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, ter estabilidade, mas essas palavras não criam nada. O universo não responde a intenções nebulosas, assim como um construtor não ergue uma casa sem uma planta detalhada. É preciso definir cada detalhe do que se quer, o quanto se quer, quando e como pretende alcançar. Enquanto você não fizer isso, suas energias estarão dispersas e a mente continuará vagando sem direção, como um trem que anda, mas não sabe para onde vai. Eu aprendi essa lição em um dos períodos mais difíceis da minha vida. Havia perdido quase tudo. Projetos interrompidos, portas fechadas, contas vencidas. Eu estava exausto e cada nova tentativa parecia me levar de volta ao mesmo ponto. Até que um dia, sozinho, decidi fazer algo que mudou completamente o curso da minha história. Peguei um pedaço de papel e escrevi com precisão cirúrgica o que eu queria alcançar. Não apenas números e metas, mas sensações. Escrevi como me sentiria ao chegar lá, o tipo de pessoa que eu deveria me tornar, o impacto que eu queria causar. E repeti aquelas palavras todos os dias, com a mesma convicção de quem já havia alcançado tudo. Algo começou a mudar. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começaram a se revelar. Pessoas certas cruzaram meu caminho, ideias surgiram no momento exato, e situações que antes eu chamaria de acaso se tornaram respostas concretas à minha decisão. Naquele momento compreendi que o pensamento organizado e sustentado por emoção é a força mais poderosa que existe. Mas veja, não se trata apenas de pensar positivamente. O pensamento é a semente, mas a emoção é o solo onde essa semente germina. O que você sente enquanto pensa é o que determina se aquela imagem mental será aceita ou rejeitada pelo seu subconsciente. Se você imagina riqueza, mas sente medo, escassez ou dúvida, a mente rejeita o comando e reforça o contrário. É por isso que tantos homens e mulheres talentosos permanecem presos a uma vida limitada, porque afirmam desejar sucesso, mas alimentam crenças que contradizem seus próprios desejos. Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo se esforçando tanto, ainda não conseguiu mudar sua realidade financeira? Quantas vezes sentiu que havia algo te puxando para trás, como se uma força invisível te impedisse de avançar?
Essa força não está fora de você, está dentro. É o hábito inconsciente de pensar pequeno, de esperar pouco, de duvidar. E enquanto você não reorganizar seus pensamentos, continuará criando resultados que refletem essas dúvidas. Andrew Carnegie, o homem que me revelou o segredo dos grandes realizadores, disse certa vez que a diferença entre quem vence e quem fracassa está na capacidade de definir um propósito claro e manter-se fiel a ele, mesmo quando tudo parece impossível. Ele acreditava que a mente humana é uma usina invisível de poder e que a riqueza não começa no bolso, mas na imaginação. Ele não apenas acreditou nisso, provou com sua própria vida. O mesmo princípio guiou Henry Ford quando imaginou uma máquina que poderia substituir cavalos nas estradas. Todos diziam que era uma loucura, mas ele não apenas via o carro, ele o sentia, ouvia o barulho do motor, visualizava pessoas dirigindo. A imagem era tão vívida que a mente dele não teve escolha senão transformar aquele pensamento em realidade. Essa é a fórmula mental que separa os sonhadores dos realizadores. Ver com a mente antes de ver com os olhos. Sentir antes de possuir. Crer antes de tocar. O mundo externo é apenas o espelho do mundo interno. Se você quer mudar sua vida, comece mudando suas imagens mentais, substituindo dúvidas por convicção, medo por fé, indecisão por clareza. A clareza é o primeiro passo da riqueza, porque a mente não cria o que não entende. Portanto, decida hoje o que você quer conquistar. Escreva o valor exato, a data exata e a razão pela qual esse objetivo é importante para você. Imagine-se vivendo como se isso já fosse real. Leia e releia essa declaração todos os dias, até que ela se torne parte da sua identidade. No início, pode parecer um jogo de imaginação, mas continue. A mente humana não distingue com perfeição o que é real do que é vividamente imaginado. E quando o subconsciente aceita uma nova imagem como verdade, ele move céus e terra para torná-la realidade. Foi assim que impérios foram construídos, fortunas acumuladas e vidas transformadas. Porque tudo começa com um simples pensamento, mas o pensamento certo, mantido com fé, é capaz de mover o mundo. O segundo passo dessa fórmula mental é compreender o poder da crença. Não falo da fé cega, mas da convicção consciente de que aquilo que você deseja já lhe pertence no plano invisível. A diferença entre os que acumulam fortuna e os que vivem à sombra da escassez está na força com que acreditam em si mesmos. O homem que duvida é como um barco sem leme, à mercê dos ventos e das marés da vida. Mas o homem que crê com intensidade e clareza guia o próprio destino, mesmo quando não enxerga o porto ao longe. Muitas pessoas dizem que querem enriquecer, mas em seu íntimo acreditam que o dinheiro é privilégio de poucos, ou que há algo de errado em querer mais. Essas ideias, herdadas de gerações, são as correntes invisíveis que as prendem a uma vida de limitações. O subconsciente é um servo fiel. Ele obedece ao que você sente, não ao que você diz. Se no fundo você acredita que o sucesso não é para você, ele encontrará meios de confirmar essa crença, sabotando cada oportunidade que se aproxima. Quantas vezes você já percebeu que quando algo começa a dar certo, surge um contratempo inesperado? Um imprevisto, um erro, um medo repentino que o faz recuar. Não é o azar que o impede, é a crença oculta de que você não merece o que deseja. Lembro-me de uma jovem que conheci nos anos 40. Ela era inteligente, determinada e cheia de boas ideias. Tinha planos de abrir seu próprio negócio, mas sempre desistia no último instante. Ao conversar com ela, descobri algo surpreendente. Desde criança, ouvira que o dinheiro era sujo, que os ricos eram gananciosos e que buscar prosperidade era um ato egoísta.
Ela havia guardado essas palavras no fundo da alma e elas haviam se tornado sua verdade. Por mais que trabalhasse, a culpa a impedia de receber. Somente quando substituiu aquelas crenças por novas afirmações, o sucesso é meu direito natural. Minha prosperidade é fruto do meu valor e da minha contribuição. Sua vida começou a mudar. Poucos anos depois, ela se tornou dona de uma empresa próspera e ajudava outras mulheres a fazer o mesmo. O que transformou sua realidade não foi um golpe de sorte, mas uma reprogramação interna. Ela aprendeu a alimentar pensamentos de merecimento e a senti-los com sinceridade. A mente responde à emoção, e quando você acredita de forma inabalável que é digno daquilo que deseja, o mundo exterior começa a se ajustar a essa nova vibração. Tudo o que antes parecia distante começa a se mover em sua direção, como ferro atraído por um ímã. Pense nos grandes nomes que mudaram o curso da história. Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de acender sua primeira lâmpada. Abraham Lincoln, derrotado em inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Helen Keller, que mesmo sem ver e ouvir, acreditou que poderia educar o mundo. Nenhum deles teria persistido se não carregassem dentro de si uma fé maior do que qualquer evidência contrária. A crença é a centelha que transforma o impossível em inevitável. Mas a crença não se adquire apenas com palavras bonitas. Ela é construída pela repetição diária de pensamentos alinhados com o que se deseja. Cada vez que você afirma, eu posso, eu sou capaz, eu mereço, uma nova trilha é aberta em sua mente. No início, parece frágil, como um caminho de terra pouco usado. Mas quanto mais você percorre, mais firme e natural se torna, até que o velho caminho da dúvida desaparece. Talvez você tenha sido ensinado a não esperar muito da vida, a não sonhar alto demais, a contentar-se com pouco, mas essa modéstia forçada é uma das causas da infelicidade humana. Não há virtude na limitação quando ela vem do medo. A verdadeira humildade está em reconhecer o poder que lhe foi dado e usá-lo para criar, ajudar e expandir. O dinheiro é apenas um reflexo do valor que você gera e da fé que mantém. Ele não corrompe o homem, apenas amplifica quem ele já é. Eu próprio vivi os dois lados dessa moeda. Houve um tempo em que me vi cercado pela miséria e pelas críticas. As pessoas diziam que minhas ideias eram tolas, que eu devia desistir e procurar um emprego comum. E confesso que por um momento comecei a acreditar nelas. Foi o período mais escuro da minha jornada, mas foi ali que compreendi a essência da fé. Eu decidi acreditar, não no que via, mas no que sentia. Comecei a afirmar, dia após dia, que minha mente era capaz de criar prosperidade e que meu trabalho transformaria vidas. Eu não tinha provas, apenas a convicção silenciosa de que isso já era verdade. E essa convicção foi suficiente para colocar tudo em movimento. A crença é o alicerce sobre o qual a riqueza se constrói. Nenhuma estratégia financeira, nenhum investimento e nenhum esforço físico podem substituir a fé inabalável no próprio poder criador. Quando você acredita, a mente se alinha, o corpo age e as circunstâncias respondem. É como se uma força invisível abrisse portas que antes pareciam trancadas. Por isso, se deseja transformar pensamentos em riqueza, comece acreditando que já é o tipo de pessoa capaz de conquistá-la. Sinta isso, viva isso, e o mundo não terá outra escolha senão refletir o que você se tornou. Há um poder silencioso que separa os que realizam dos que apenas desejam. A decisão. O mundo está cheio de pessoas que sabem o que querem, mas poucas têm coragem de decidir, e sem decisão, nenhuma ideia, por mais brilhante que seja, pode criar riqueza. A decisão é a ponte entre o pensamento e a ação. O momento em que o desejo deixa de ser um sonho e se torna um comando para o subconsciente.
Enquanto você hesita, a mente permanece dividida, e uma mente dividida nunca cria nada sólido. Decidir é simples, mas não é fácil, porque decidir significa eliminar outras possibilidades. Significa queimar pontes, encerrar desculpas e declarar a si mesmo: eu farei isso, aconteça o que acontecer. Foi essa atitude que vi em Andrew Carnegie quando o entrevistei. Ele me disse que, em seus primeiros anos, quando ainda era apenas um operário de uma siderúrgica, tomou uma decisão que mudou sua vida. Decidiu que seria o homem mais rico do mundo. Ele não sabia como, não tinha os meios, mas sua decisão era tão firme que sua mente começou a atrair pessoas, oportunidades e ideias capazes de tornar isso possível. Não foi a sorte, foi a clareza de uma decisão inabalável. Muitos acreditam que não decidem porque estão esperando o momento certo, o sinal perfeito, a segurança completa. Mas esse momento nunca chega. A indecisão é uma das formas mais sutis de medo. Ela sussurra: espere um pouco mais, ainda não é hora, você precisa de mais informações. E enquanto você espera, os dias se tornam meses, e os meses, anos. Vi homens talentosos morrerem pobres, não por falta de capacidade, mas por não terem decidido o que fazer com ela. Lembro-me de um episódio que marcou profundamente minha vida. Em um dos períodos mais difíceis, fui convidado a participar de um projeto arriscado. Meus amigos me alertaram: não faça isso, você pode perder tudo. E era verdade, eu podia perder tudo, mas algo dentro de mim dizia que aquele era o momento de agir, não de esperar. Passei uma noite inteira refletindo e, ao amanhecer, decidi. Assumi o risco, avancei e, a partir daquela decisão, portas começaram a se abrir de formas que eu jamais poderia prever. Essa escolha me levou a novas conexões, a novas ideias e, sobretudo, a um novo nível de confiança em mim mesmo. A indecisão é a sepultura dos sonhos. E, paradoxalmente, quanto mais você adia uma decisão, mais difícil ela se torna. O medo cresce, o entusiasmo se apaga e o que antes parecia possível se transforma em dúvida. Já percebeu como algumas pessoas têm ideias incríveis, mas estão sempre começando algo novo e nunca terminam? Elas estão presas no ciclo da indecisão, e esse é um dos hábitos mentais mais destrutivos que existem. Homens como Henry Ford e Thomas Edison não chegaram onde chegaram porque tinham todas as respostas, mas porque decidiram agir mesmo quando não sabiam o resultado. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, mas a cada tentativa ele decidia continuar. E foi essa sequência de decisões que o levou ao sucesso. O fracasso para ele não era uma derrota, era apenas um resultado temporário. Toda grande realização é precedida por uma decisão firme. Quando você decide, o universo responde. As circunstâncias começam a se alinhar, os recursos aparecem e o medo perde força. Mas a decisão deve ser completa, não um talvez, não um vou tentar. A mente subconsciente não entende dúvidas, ela precisa de ordens claras. Quando você diz, farei isso, seu cérebro começa a buscar maneiras de cumprir essa ordem. Talvez você tema perder algo ao decidir: tempo, dinheiro, estabilidade. Mas o que realmente se perde é a vida que poderia ter sido vivida se a decisão tivesse sido tomada. O maior risco é o de permanecer imóvel. A segurança que você busca na hesitação é uma ilusão. A única segurança verdadeira vem da coragem de agir. Decidir é um ato de fé. É dizer ao mundo: eu confio na minha visão, mesmo que ainda não veja o caminho completo. E é essa fé que move montanhas, que cria negócios, que transforma pensamentos em ouro. Pense em quantas vezes você adiou algo por medo de errar. E reflita: o que seria da sua vida se tivesse decidido naquele momento? Talvez hoje estivesse vivendo o resultado daquela coragem.
A mente humana tem um poder extraordinário. Ela se organiza em torno da decisão. Uma vez tomada, todas as suas forças, conscientes e inconscientes, passam a trabalhar em direção a esse objetivo. É como se uma engrenagem invisível começasse a girar, empurrando-o na direção do que foi decidido. É por isso que o primeiro passo é o mais difícil, e o segundo parece mais fácil, porque a decisão cria o impulso, e o impulso cria o caminho. A dúvida paralisa, mas a decisão liberta. A riqueza começa quando o desejo encontra a fé, e os dois se unem em uma decisão inabalável. Enquanto você pensar que tem uma escolha de recuar, sempre haverá uma porta aberta para o fracasso. Feche essa porta, decida, comprometa-se, haja. A sorte favorece quem tem coragem de escolher um caminho e seguir até o fim. Porque no fim das contas, a riqueza não pertence aos que esperam, mas aos que decidem. Existe um elemento que transforma a decisão em movimento e o movimento em conquista: o desejo ardente. Nenhum homem jamais alcançou grandes feitos sem que antes tivesse sido consumido por um fogo interior, uma vontade tão intensa que não aceita substitutos, nem se rende diante das dificuldades. O desejo é o combustível invisível que impulsiona o pensamento criativo e a ação persistente. Quando ele é fraco, qualquer obstáculo basta para desanimar, mas quando é forte, nada é capaz de detê-lo. O desejo verdadeiro não é um simples querer. Querer é passageiro. É aquilo que muda ao sabor das circunstâncias. O desejo ardente, por outro lado, é uma força viva. Ele nasce de um propósito definido e cresce com cada pensamento, com cada imagem mental do que se deseja conquistar. É por isso que tantos fracassam, porque desejam superficialmente, sem emoção, sem convicção, sem paixão. A mente humana responde à intensidade da emoção, não à tibieza dos desejos. Certa vez, um jovem me procurou, frustrado por não conseguir progredir. Disse-me que trabalhava duro, que lia todos os livros possíveis e que fazia tudo o que mandavam. Perguntei-lhe, então, você realmente quer vencer ou apenas gostaria de vencer? Ele ficou em silêncio. Continuei. Um homem que realmente deseja o sucesso pensa nele de dia e de noite. Ele o respira, ele o sente. Cada fibra do seu ser se alinha com esse propósito. Se o seu desejo não o mantém acordado à noite, então ele ainda é pequeno demais. Eu mesmo já me vi diante dessa encruzilhada. No início da minha jornada, quando enfrentei o fracasso, a pobreza e o desprezo, houve momentos em que o medo parecia vencer, mas dentro de mim havia algo que não me deixava desistir. Era o desejo de entender a mente humana, de descobrir a fórmula da realização, de ajudar outros a transformar suas vidas. Essa chama me manteve em pé quando tudo mais desabava. O desejo é o que o mantém respirando quando o mundo tenta sufocá-lo. Henry Ford tinha esse tipo de desejo. Quando todos o chamavam de louco por querer construir um automóvel acessível, ele não cedeu. Faliu, foi ridicularizado, traído, mas nunca perdeu de vista o que queria. Seu desejo era tão intenso que sua mente não via alternativas. E essa obstinação o transformou em um símbolo de progresso e inovação. O desejo ardente cria um tipo de energia mental que magnetiza tudo o que é necessário para sua realização. Ele atrai pessoas, circunstâncias e oportunidades na mesma frequência do pensamento dominante. Por isso, é perigoso desejar sem clareza, ou desejar algo que não se está disposto a conquistar. A mente não distingue o verdadeiro do falso. Ela apenas responde à intensidade com que você acredita e sente. Quantas vezes você já abandonou algo que dizia querer apenas porque não veio rápido o bastante? Quantas ideias morreram em você por falta de persistência? A verdade é que a maioria das pessoas desiste não porque é incapaz,
mas porque o desejo não era grande o suficiente para resistir à primeira frustração. O sucesso exige paciência, resistência e uma fé que não se abala ao primeiro sinal de demora. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens inteligentes, cheios de potencial, perdiam-se porque não sustentavam o desejo por tempo suficiente. Era como se acendessem uma vela no meio do vento, e quando ela se apagava, diziam que o destino não os favorecia. Mas o destino favorece apenas aqueles que mantêm a chama acesa, mesmo quando o vento sopra com mais força. Há um momento na vida de todo homem em que o desejo é posto à prova. Quando nada parece funcionar, quando o dinheiro falta, quando os outros duvidam e até os amigos se afastam. É nesse instante que se revela a verdadeira força do propósito. Quem tem um desejo fraco cede, mas quem carrega um desejo ardente encontra um caminho, sempre. O desejo, quando é puro e constante, desperta uma energia criadora que rompe barreiras. Ele transforma o impossível em possível, o distante em alcançável. É a centelha que acende a fé e a coragem. Sem ele, o homem vive à deriva, preso a desejos passageiros que nunca se materializam. Por isso, se quiser transformar seus pensamentos em riqueza, comece cultivando um desejo tão grande que se torne parte do seu ser. Pense nele todas as manhãs e todas as noites. Veja-se vivendo a realidade que quer criar e sinta a emoção de já tê-la conquistado. Alimente essa visão até que ela se torne inevitável. Deseje com intensidade, com pureza e com fé. Porque o universo não recompensa o desejo fraco. Ele se curva apenas diante daquele que não aceita nada menos do que o que determinou conquistar. E quando essa chama se acende dentro de você, nenhuma força humana pode apagá-la. É nesse instante que o invisível começa a trabalhar a seu favor. E o mundo se reorganiza em torno da sua decisão de vencer. O quinto elemento dessa fórmula mental é a imaginação controlada. O poder de criar na mente a imagem exata do que se deseja antes que ela exista no mundo físico. Tudo o que o homem construiu, pontes, impérios, invenções, fortunas, foi antes uma imagem nítida na tela da mente de alguém. A imaginação é o estúdio secreto onde o sucesso é desenhado antes de ser vivido. É ali que a riqueza nasce. Mas há dois tipos de imaginação: a sintética, que reorganiza ideias já conhecidas, e a criativa, que se conecta a uma fonte infinita de inteligência capaz de revelar soluções que o homem comum jamais percebe. Aprendi por experiência própria que a mente humana não distingue com clareza o que é imaginado com intensidade do que é vivenciado com os sentidos. Quando a imagem é vívida, emocional e repetida com constância, o subconsciente a aceita como realidade e começa a agir para materializá-la. Por isso, a imaginação controlada é uma das forças mais poderosas de criação. Não basta desejar algo, é preciso vê-lo com os olhos da mente, sentir o que se sentiria se já fosse seu e manter essa imagem viva até que ela se torne inevitável. Recordo-me de um tempo em que a vida parecia me desafiar. Eu morava em uma casa simples, com contas acumuladas e projetos inacabados. Muitos à minha volta diziam que meus sonhos eram grandes demais para um homem comum. Mas eu me recusava a aceitar aquela realidade como definitiva. À noite, sentado diante da mesa, eu fechava os olhos e imaginava com detalhes um auditório cheio, pessoas sendo transformadas pelas minhas palavras, livros sendo lidos em vários países e uma vida de estabilidade e propósito. Eu via tudo isso com tanta clareza que era impossível não sentir gratidão, como se já tivesse acontecido. No início, nada mudava, mas dentro de mim, algo começava a se mover. Eu agia com mais confiança, falava com mais convicção e tomava decisões que antes teria adiado.
Pouco tempo depois, convites começaram a surgir, portas se abriram e oportunidades que eu jamais poderia planejar começaram a aparecer. Era como se o mundo exterior estivesse apenas respondendo à imagem que eu havia projetado em minha mente. É importante entender que a imaginação criativa não é uma fantasia. Ela é o exercício consciente de moldar o invisível. Grandes homens a utilizaram antes de qualquer realização notável. Thomas Edison, por exemplo, visualizou a lâmpada elétrica funcionando centenas de vezes antes de acendê-la de fato. Henry Ford imaginava linhas de montagem e automóveis circulando pelas estradas quando tudo o que existia eram cavalos e carruagens. Eles não esperaram provas. Primeiro criaram a imagem, e a imagem criou o caminho. Mas há um erro comum. Muitas pessoas usam a imaginação para reforçar o que temem. Elas passam os dias imaginando fracassos, rejeições, dívidas, humilhações. Visualizam as piores possibilidades e, sem perceber, programam sua mente para atraí-las. A imaginação é uma lâmina de 2 gumes. Pode construir impérios ou cavar abismos. Depende da direção em que você a aponta. Pense por um momento. O que você tem imaginado com mais frequência? O sucesso que deseja ou os medos que tenta evitar? A resposta para isso revela por que sua vida está no ponto em que está. A mente é como um projetor e o mundo é a tela. Se as imagens que você projeta são de escassez e fracasso, é isso que verá refletido. Mas se decidir conscientemente projetar imagens de prosperidade, harmonia e realização, o cenário inevitavelmente mudará. A imaginação controlada exige disciplina. É preciso reservar todos os dias alguns minutos para visualizar com precisão o resultado desejado. Feche os olhos e veja-se agindo, sentindo e vivendo exatamente como se seu objetivo já tivesse sido alcançado. O cérebro reage a essas imagens com a mesma intensidade de uma experiência real, liberando energia, motivação e foco. O impossível começa a parecer natural. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, houve dias em que as rejeições de editoras quase me fizeram desistir. Mas em vez de pensar no fracasso, eu me obrigava a imaginar a capa impressa, as mãos das pessoas folheando as páginas, as palavras ecoando em suas mentes. Essa prática simples me deu forças para continuar até que a realidade finalmente se curvou à imagem que eu havia criado. A imaginação é o atalho entre o invisível e o tangível. Não é mágica, é a aplicação prática de uma lei natural. Aquilo que o homem concebe e acredita, ele pode alcançar. Quando a mente aceita uma imagem como verdadeira, ela convoca todos os recursos necessários para torná-la real. É por isso que a riqueza nasce primeiro no pensamento e só depois se manifesta no bolso. Crie agora a imagem da vida que deseja. Não a vida que os outros esperam, mas aquela que faz seu coração vibrar. Veja-se vivendo-a, sinta a alegria, o orgulho, a serenidade. Torne essa imagem tão real que o mundo não tenha escolha a não ser corresponder. Porque tudo o que existe antes de existir foi um pensamento sustentado por fé. E a mente que aprendeu a imaginar com propósito é capaz de criar qualquer destino. Existe uma força que dá vida a todos os pensamentos, que transforma ideias em ação e sonhos em realidade. A fé aplicada. A fé é o agente químico que combina o desejo com a imaginação e cria a ponte entre o invisível e o tangível. Mas ela não é um sentimento místico ou uma crença passiva. A fé verdadeira é uma convicção tão profunda que não deixa espaço para a dúvida. É o estado mental em que você acredita, age e sente como se aquilo que deseja já existisse. E quando a mente atinge esse estado, ela se torna um ímã poderoso,
capaz de atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades em perfeita harmonia com sua visão. Muitos dizem ter fé, mas o que chamam de fé é apenas esperança. A esperança deseja, a fé sabe. A esperança espera, a fé age. A fé não busca garantias porque ela mesma é a garantia. Quando você acredita com todo o seu ser que algo vai acontecer, seu subconsciente começa a trabalhar incessantemente para confirmar essa crença. É por isso que tudo o que você aceita como verdade tende a se manifestar, seja positivo ou negativo. Se acredita que o fracasso é inevitável, o fracasso o seguirá. Mas se acredita que a vitória é certa, ela encontrará o caminho até você. Vi esse princípio operar de forma incontestável em minha própria vida. Houve um tempo em que eu duvidava do alcance do meu trabalho. As rejeições eram tantas que eu comecei a pensar que talvez tivesse me enganado. Foi quando recordei as palavras de Andrew Carnegie, que me dissera que todo homem é o que acredita ser. Naquela noite, tomei uma decisão. Passaria a agir como se o sucesso fosse inevitável. A partir daquele momento, cada página que eu escrevia, cada discurso que eu preparava, era feito com a convicção de que minha mensagem transformaria vidas. Pouco tempo depois, portas começaram a se abrir, e aquilo que antes parecia impossível tornou-se realidade. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu havia mudado. A fé é contagiosa. Quando você acredita com intensidade, as pessoas ao seu redor começam a acreditar também. Pense em líderes como Franklin D. Roosevelt. Durante os anos sombrios da Grande Depressão, ele inspirou uma nação inteira com apenas 4 palavras. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Ele não disse isso porque as dificuldades haviam desaparecido, mas porque sabia que a fé coletiva é capaz de mover montanhas que o medo ergue. E foi exatamente o que aconteceu. O país se reergueu, não pela força do dinheiro, mas pela força da crença. Mas talvez você se pergunte, como posso desenvolver essa fé inabalável? A resposta é simples, embora poucos estejam dispostos a praticá-la. A fé nasce da repetição. Aquilo que você repete, você acredita. E o que acredita, você manifesta. Comece alimentando sua mente com afirmações de poder e repita-as até que se tornem parte de você. Diga a si mesmo, todos os dias, que é capaz, que é digno, que o sucesso está a caminho. No início, parecerá estranho, talvez até falso. Mas a mente, como o ferro, se molda com o calor da repetição. Lembro-me de um homem que conheci em Nova York, um vendedor que vivia frustrado. Ele me contou que havia perdido tudo e que ninguém mais confiava nele. Sugeri que escrevesse uma frase e a repetisse todos os dias. Eu sou um homem de valor e confiança, e minha prosperidade cresce continuamente. Ele duvidou, mas prometeu tentar. 2 meses depois, voltou a me procurar com lágrimas nos olhos. Disse que as vendas haviam aumentado, que clientes antigos voltaram e que sua autoconfiança havia renascido. Não foi um milagre. Foi a fé disciplinada, treinada pela repetição, que alterou suas ações e atraiu novas circunstâncias. Você pode fazer o mesmo. A cada manhã, olhe para si mesmo e declare aquilo que deseja se tornar. Não espere sentir-se pronto para acreditar. A crença vem da prática, não da inspiração. A fé é como um músculo, cresce quando é usada. E quanto mais você a exercita, mais natural ela se torna, até que o impossível pareça apenas uma questão de tempo. Se neste exato momento algo dentro de você ressoa com estas palavras, é porque a semente da fé já existe aí. Cuide dela. Alimente-a com pensamentos positivos, com imagens mentais de vitória e com ações diárias alinhadas ao seu propósito. E se até aqui você sente que este vídeo tem lhe feito refletir, se de alguma forma minhas palavras estão acendendo algo dentro de você, então quero pedir que retribua este movimento.
Inscreva-se agora no canal e clique em gostei. Isso ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam despertar essa mesma fé em si mesmas. Acredite, quando você cultiva a fé, o universo responde. As circunstâncias começam a se mover como peças de um tabuleiro invisível, encaixando-se em um desenho perfeito. Porque a fé não é esperar que algo aconteça, é agir como se já tivesse acontecido. E o homem que vive dessa forma descobre que a realidade nada mais é do que o reflexo de sua convicção interior. Há um elemento que une o pensamento e a fé, e o transforma em resultados concretos: a ação persistente. A maioria das pessoas tem boas intenções, desejos sinceros e até crenças positivas, mas tropeça no ponto onde tudo começa a se tornar real: agir. E não é qualquer ação que cria riqueza, é a ação constante, disciplinada e guiada por um propósito claro. O homem que age de forma intermitente, movido apenas pela emoção do momento, nunca constrói nada duradouro. Mas aquele que age todos os dias, mesmo quando não há sinais de progresso, está moldando o destino com as próprias mãos. A persistência é o teste final da fé. Quando tudo parece dar errado, é ela que revela se sua crença é verdadeira ou apenas entusiasmo passageiro. É fácil acreditar quando o caminho está iluminado e as circunstâncias parecem favoráveis. Mas é nas horas sombrias, quando ninguém o apoia, que a verdadeira força se manifesta. Lembro-me de uma frase que ouvi de Andrew Carnegie. A maioria das pessoas desiste quando está a 3 passos do ouro. E eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens talentosos com ideias brilhantes, abandonando seus sonhos justamente quando estavam prestes a colher os frutos. Eu mesmo já estive à beira de desistir. Quando escrevia meu primeiro manuscrito sobre a filosofia do sucesso, fui rejeitado por diversas editoras. Cada recusa era como um golpe no orgulho, e por um instante considerei abandonar o projeto. Mas algo dentro de mim sussurrava para continuar. Continuei escrevendo, revisando, insistindo, e foi essa persistência que abriu as portas que pareciam fechadas. O livro foi publicado e, mais tarde, transformou a vida de milhares de pessoas. Aprendi que o fracasso é apenas um desvio temporário, nunca um destino final. Veja o exemplo de Thomas Edison. Ele falhou mais de 10.000 vezes antes de ver sua lâmpada acender. Quando um repórter lhe perguntou como se sentia por ter falhado tantas vezes, ele respondeu: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade da persistência, enxergar cada obstáculo como uma lição, cada queda como um degrau. O homem que pensa assim não pode ser derrotado. Mas o que impede a maioria de perseverar? O medo e a dúvida. O medo de não ser capaz, de perder tempo, de ser julgado. E a dúvida que sussurra que talvez o sonho seja grande demais. Esses dois inimigos se disfarçam de prudência e se infiltram na mente de forma quase imperceptível. E é por isso que a persistência deve ser cultivada conscientemente, como um hábito. Cada vez que você decide continuar, mesmo cansado ou incerto, está fortalecendo o músculo da perseverança. Há uma lei simples: a natureza recompensa o esforço sustentado. Nenhuma semente brota no dia seguinte ao plantio. Você precisa regar, proteger, esperar. O mesmo acontece com as ideias e os objetivos. A riqueza raramente vem de uma virada repentina de sorte, mas do acúmulo silencioso de pequenas ações diárias. Quando você persiste, mesmo sem resultados imediatos, algo começa a se alinhar nos bastidores. Pessoas certas aparecem, coincidências acontecem, oportunidades emergem.
O universo parece testar sua determinação antes de liberar as recompensas. Pense em Abraham Lincoln. Foi derrotado em várias eleições, perdeu negócios, enfrentou tragédias pessoais e, mesmo assim, seguiu em frente. Se tivesse desistido após o primeiro fracasso, o mundo jamais conheceria o presidente que libertou uma nação. A história prova que o sucesso pertence não aos mais rápidos ou mais inteligentes, mas aos que nunca desistem. A persistência também exige controle emocional. Muitos param porque se deixam dominar pela frustração e pelo desânimo. Mas a mente disciplinada sabe que os sentimentos mudam enquanto o propósito permanece. Por isso, quando sentir vontade de desistir, lembre-se do motivo que o fez começar. Releia suas metas, visualize seu objetivo e recarregue sua fé. Não se trata de fingir que é fácil, mas de manter-se fiel mesmo quando é difícil. Eu costumo dizer que os grandes vencedores não são aqueles que nunca caem, mas os que sempre se levantam uma vez mais do que caíram. A cada tentativa, algo dentro de você se fortalece. A confiança cresce, a visão se amplia e a fé se torna inabalável. Persistir não é apenas continuar tentando, é continuar acreditando, mesmo quando o mundo não acredita. Desafio você a colocar isso à prova. Escolha um objetivo e comprometa-se a agir por 30 dias consecutivos, sem interrupções. 30 dias de foco absoluto, sem desculpas, sem adiamentos. Você verá que o que antes parecia impossível começará a tomar forma. Porque o hábito de agir consistentemente transforma o caráter, e o caráter determinado atrai resultados duradouros. A persistência é a ponte que liga o pensamento à realização. É o ponto em que o sonho deixa de ser uma ideia e começa a se tornar inevitável. Se você continuar movendo-se, mesmo quando não vê o resultado começará a se mover em sua direção. Porque a vida sempre recompensa o homem que se recusa a parar. Existe um princípio que diferencia o esforço solitário da força multiplicada. A influência das mentes que o cercam. Nenhum homem constrói grandeza sozinho. O pensamento, por mais poderoso que seja, precisa encontrar um campo fértil onde possa crescer. E esse campo é o ambiente mental que o rodeia. As pessoas com quem você convive, os conselhos que ouve, as conversas que alimenta, tudo isso molda o seu destino. A mente humana é sensível às vibrações de outras mentes. Ela absorve, reage e se ajusta, consciente ou inconscientemente, à energia predominante ao seu redor. É por isso que a associação certa pode elevar um homem às alturas, enquanto a errada pode destruí-lo em silêncio. Quando estive com Andrew Carnegie, ele me contou algo que nunca esqueci. Disse que seu sucesso não foi resultado apenas de sua visão e coragem, mas também das pessoas com quem escolheu trabalhar. Ele formou uma equipe de homens que pensavam em harmonia com ele. Engenheiros, administradores, idealistas, todos unidos por um mesmo propósito. Carnegie dizia que uma mente sozinha é poderosa, mas um grupo de mentes que compartilham a mesma visão é uma força impossível de deter. Ele chamava isso de a mente coletiva, e foi ela que construiu um império de aço. Essa lição ficou gravada em mim. Mais tarde percebi que o fracasso de muitos homens brilhantes vinha justamente da incapacidade de escolher com quem dividir seus sonhos. Já vi pessoas perderem oportunidades preciosas porque se cercavam de vozes negativas, familiares, amigos, colegas, que, movidos pelo medo, minavam sua confiança com frases disfarçadas de prudência. Cuidado para não se decepcionar, isso é arriscado demais. Ninguém conseguiu fazer isso antes. Essas palavras, repetidas o suficiente, entram na mente e começam a corroer o entusiasmo, até que o sonho morre antes mesmo de ser testado. O oposto também é verdadeiro. Quando você se une a pessoas que acreditam em seu potencial, que falam de possibilidades e não de limitações, algo muda dentro de você.
A fé se fortalece, o medo perde espaço e as ideias fluem com mais clareza. As mentes humanas se influenciam mutuamente como instrumentos afinados na mesma nota. Por isso, é essencial escolher com sabedoria quem participa dos seus planos. Lembro-me de uma experiência pessoal que confirmou esse princípio de forma dolorosa. No início da minha carreira, confiei em um grupo de homens que diziam querer meu sucesso, mas na verdade temiam que eu conseguisse mais do que eles. Suas palavras eram sutis, mas cada uma delas plantava uma semente de dúvida. Comecei a hesitar, a revisar meus textos inúmeras vezes, a adiar decisões. E o progresso parou. Só quando me afastei dessa influência e busquei a companhia de pessoas que acreditavam em mim, é que minha energia voltou a fluir. A mente precisa de liberdade para criar, e a dúvida constante é sua pior prisão. Grandes homens compreenderam isso. Thomas Edison cercou-se de inventores e técnicos que compartilhavam sua visão e entusiasmo. Henry Ford reuniu em torno de si mentes criativas que acreditavam em seu sonho de popularizar o automóvel. Nenhum deles teria alcançado tamanho êxito se estivesse isolado. A força do pensamento coletivo cria uma energia que ultrapassa os limites individuais. É como se o cérebro de cada pessoa se tornasse parte de uma rede invisível, conduzindo ideias, inspiração e coragem uns aos outros. Por outro lado, há histórias de homens que tiveram o talento e a oportunidade, mas falharam por ignorar esse princípio. Nikola Tesla, por exemplo, um dos maiores gênios da história, tinha uma mente brilhante, mas isolada. Rejeitava parcerias, desconfiava dos outros e guardava suas ideias para si. Morreu pobre e esquecido, enquanto outros, que souberam unir forças, transformaram suas visões em impérios duradouros. A riqueza, portanto, não é apenas resultado do que você sabe, mas também de com quem você escolhe compartilhar seus planos. Uma ideia solitária pode ser forte, mas é na cooperação que ela se torna invencível. Por isso, selecione cuidadosamente seu círculo de influência. Mantenha por perto pessoas que o desafiem a pensar maior, que inspirem coragem e propósito. Evite os que drenam sua energia com pessimismo e crítica. O pensamento é contagioso. Se convive com quem fala constantemente de escassez, começa a pensar como um pobre. Se anda com quem fala de possibilidades, começa a pensar como um vencedor. Essa é uma das leis mais sutis e poderosas da mente. E se quiser comprovar isso, observe o rumo da sua vida e pergunte-se: as pessoas ao meu redor me elevam ou me arrastam para baixo? A escolha do ambiente mental é uma das decisões mais sérias que um homem pode tomar. A mente é como um jardim, floresce quando nutrida com ideias nobres e seca quando exposta à negatividade. Cerque-se de pessoas que sonham, que acreditam, que avançam. E se não as encontrar, seja você essa pessoa. Porque a energia que você transmite atrai mentes semelhantes. Quando uma mente determinada se une a outras que vibram na mesma frequência, o impossível se dissolve. Foi assim que impérios foram erguidos, revoluções começaram e ideias mudaram o curso da humanidade. A riqueza nasce na mente de um, mas floresce quando compartilhada com aqueles que acreditam no mesmo ideal. E esse é o poder mais silencioso e mais perigoso que existe, o poder das mentes em harmonia. Há um ponto crucial na construção da riqueza que poucos compreendem: o domínio sobre o próprio subconsciente. Esse é o território onde todos os pensamentos se transformam em realidade. É o solo fértil onde a semente da imaginação germina e se transforma em ação, oportunidade e resultado. O subconsciente não julga, não discute, não escolhe. Ele apenas aceita o que você repete com emoção e convicção, seja bom ou ruim, e trabalha incansavelmente para tornar isso verdade.
Por isso, o homem que não controla o que pensa é escravo das circunstâncias, enquanto o que domina a própria mente é senhor do destino. O subconsciente é como um servo fiel, mas cego. Se você o alimenta com pensamentos de fracasso, ele buscará meios de justificá-los. Se o nutre com fé, ele encontrará caminhos para confirmar sua vitória. E aqui está o detalhe que poucos percebem. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele responde àquilo que você sente com intensidade. É por isso que o medo tem tanto poder. Porque é emoção. Quando você teme algo com força suficiente, sua mente o transforma em experiência. E o mesmo acontece com a fé. Quando você acredita profundamente, o universo conspira para que aquilo se manifeste. Conheci um jovem nos anos 30 que sonhava em ser orador. Tinha voz firme, ideias grandiosas, mas vivia paralisado pelo medo do fracasso. Antes de cada apresentação, dizia a si mesmo que iria falhar e, inevitavelmente, falhava. Seu corpo tremia, a voz falhava, o público percebia o nervosismo e o ciclo se repetia. Quando lhe expliquei que o problema não estava em sua capacidade, mas nas instruções que ele dava ao subconsciente, ele decidiu mudar. Passou a repetir todos os dias que era confiante, que sua voz era forte, que o público o aplaudia. No início, sentia-se ridículo, mas persistiu. Em poucas semanas, algo mudou. Falava com naturalidade. A ansiedade desapareceu e meses depois, ele já era reconhecido como um dos melhores comunicadores da região. Nada de fora havia mudado, apenas a programação interna. O subconsciente é o canal direto entre o pensamento e a criação. Ele não trabalha apenas enquanto você está acordado. À noite, enquanto o corpo descansa, ele continua a executar as ordens que recebeu durante o dia. Por isso, o que você pensa antes de dormir tem tanto poder. Os últimos pensamentos que atravessam sua mente antes do sono são os que mais profundamente penetram no subconsciente. Se você adormece preocupado com dívidas, problemas e inseguranças, o subconsciente irá trabalhar para atrair mais dessas experiências. Mas se adormece imaginando prosperidade, paz e abundância, sua mente trabalhará para construir caminhos que levem a isso. Eu mesmo usei esse princípio quando parecia ter chegado ao limite. Era um período em que todas as portas se fechavam e as contas se acumulavam. Eu sentia o peso do fracasso, mas decidi colocar em prática o que havia aprendido. Todas as noites, antes de dormir, eu me via mentalmente vivendo a vida que desejava. Escrevendo livros que inspiravam milhões, falando diante de plateias, ajudando pessoas a conquistarem seus sonhos. Repetia mentalmente: meu trabalho é valioso, minha mensagem transforma vidas. A abundância flui para mim. Fiz isso com fé, noite após noite, até que meu subconsciente aceitou como verdade. E quando ele acreditou, tudo começou a mudar. O mesmo editor que antes havia rejeitado meu manuscrito me procurou com um novo contrato. As oportunidades começaram a surgir de lugares que eu jamais teria imaginado. O mundo exterior apenas refletia o que dentro de mim já era real. Mas é preciso compreender que o subconsciente não pode ser enganado com palavras vazias. Ele responde apenas àquilo que é acompanhado de sentimento. Você pode repetir 1000 vezes que é próspero, mas se sentir medo, carência ou dúvida, ele obedecerá à emoção, não às palavras. Por isso, o segredo está em unir o pensamento à sensação. Imagine, sinta, viva mentalmente o que deseja, até que se torne natural. É nesse momento que o subconsciente se convence. Observe as pessoas ao seu redor. Quantas repetem diariamente frases de fracasso sem perceber? Dizem: eu não consigo, nunca tenho sorte, as coisas não dão certo para mim. E depois se perguntam por que vivem presas ao mesmo padrão. Elas estão apenas colhendo o que o subconsciente foi treinado a produzir.
Essa mente profunda é como um campo. Tudo o que você planta cresce. Cabe a você decidir se plantará sementes de abundância ou de escassez. Também é importante proteger o subconsciente das influências externas. A mente está constantemente sendo alimentada por notícias, conversas, opiniões, críticas. E se você não vigiar, esses pensamentos alheios se infiltram e começam a operar como se fossem seus. A disciplina mental consiste em escolher conscientemente o que entra em sua mente. Quando aprende a rejeitar o que é negativo e a nutrir o que é construtivo, você assume o comando da sua própria realidade. O domínio do subconsciente é a base da verdadeira liberdade. Porque o homem que controla seus pensamentos não é mais refém do acaso. Ele cria, dirige e transforma a própria vida com a precisão de um arquiteto. Tudo o que existe hoje, a sua profissão, sua renda, suas relações, é o reflexo das ideias que o seu subconsciente aceitou como verdade em algum momento do passado. Se deseja um novo futuro, precisa começar agora, alimentando-o com novos pensamentos, novas crenças e novas imagens. Treine sua mente todos os dias. Afirme o que deseja, visualize o que busca e sinta a emoção de já possuir. No início, o subconsciente resistirá. Ele está acostumado ao velho padrão, mas continue. A repetição cria convicção e a convicção cria realidade. Quando essa força invisível estiver do seu lado, o impossível se tornará apenas uma questão de tempo. Porque a mente, quando programada com propósito e emoção, não conhece limites. Ela apenas obedece. Há um poder invisível, tão simples quanto subestimado, que multiplica tudo o que toca: a gratidão. Poucos compreendem que ela é uma das forças mentais mais rápidas e eficazes para transformar pensamentos em riqueza. A maioria das pessoas vive focada no que falta, no que ainda não conquistou, nas portas que se fecharam, e assim enviam ao subconsciente a mensagem de escassez, de ausência, de carência. Mas aquele que aprende a ser sinceramente grato pelas pequenas e grandes coisas que já possui, muda instantaneamente sua vibração. E ao mudar essa vibração, muda tudo o que atrai. A gratidão não é um sentimento passivo, é um estado de consciência. É a prova de que você confia nas leis que regem o universo. Quando é grato, mesmo sem ainda possuir o que deseja, você afirma ao mundo que já acredita na abundância. E essa fé silenciosa abre caminhos onde antes havia bloqueios. Eu mesmo testemunhei o poder transformador da gratidão num dos momentos mais difíceis da minha vida. Tudo parecia desabar. Projetos cancelados, finanças em ruínas e um futuro incerto. Numa noite, exausto e descrente, decidi fazer algo diferente. Peguei um pedaço de papel e comecei a escrever tudo o que ainda podia agradecer. A princípio, foi difícil. Parecia não haver nada de bom. Mas insisti. Agradeci pela saúde que ainda me sustentava, pela mente que podia pensar, pelas pessoas que acreditavam em mim, pelos livros que já haviam ajudado outros. Algo começou a mudar. Senti um alívio profundo, como se uma corrente pesada tivesse se rompido. E nos dias seguintes, oportunidades inesperadas começaram a surgir. Um contrato que parecia perdido foi renovado e, de repente, a vida retomou o curso. Não era mágica. Era a aplicação de uma lei mental tão antiga quanto a própria existência humana. Aquilo em que você se concentra, expande. Quando você reclama, reforça o problema. Quando agradece, amplifica a bênção. A gratidão é uma ordem direta ao subconsciente dizendo: isto é importante para mim. E o subconsciente, obediente, passa a buscar mais situações que provoquem o mesmo sentimento. É assim que a mente transforma a gratidão em prosperidade. Henry Ford compreendia isso de forma instintiva.
Mesmo diante das crises que abalaram sua empresa, ele jamais se permitiu mergulhar na reclamação. Ao contrário, agradecia pelas dificuldades, chamando-as de oportunidades disfarçadas. Foi essa atitude que o levou a transformar fracassos temporários em vitórias definitivas. Ele entendia que a gratidão não depende das circunstâncias, mas das escolhas internas. O homem grato enxerga possibilidades onde outros veem ruína. Pense em como a maioria vive, esperando que as coisas melhorem para só então sentir gratidão. Mas é justamente o oposto. As coisas melhoram quando você começa a agradecer antes. A gratidão é a semente, a colheita vem depois. Ela não nega os problemas, mas muda a forma como você os encara. E essa mudança de perspectiva é o que transforma o impossível em possível. Já observei pessoas de extraordinário talento viverem na miséria emocional porque focavam apenas no que não tinham. E vi pessoas simples, sem grandes recursos, construírem vidas abundantes simplesmente porque sabiam agradecer. A diferença não estava no que possuíam, mas na forma como pensavam. A mente grata é criativa, resiliente e serena. A mente ingrata é tensa, limitada e cega para as oportunidades. A gratidão também tem um efeito direto sobre o corpo e as emoções. Ela acalma o sistema nervoso, clareia o pensamento e fortalece a intuição. Quando você se sente verdadeiramente grato, o medo perde força, a dúvida se dissolve e o foco retorna. É por isso que muitos grandes homens cultivavam o hábito diário de agradecer, não como um ritual religioso, mas como uma disciplina mental. Sugiro que você experimente algo simples. Todas as manhãs, antes de iniciar o dia, escreva 3 coisas pelas quais se sente grato. Faça isso mesmo quando parecer não haver motivo algum. E antes de dormir, feche os olhos e relembre o que ocorreu de bom, mesmo que pequeno. Essa prática, repetida com sinceridade, reeduca o subconsciente para reconhecer o bem em tudo. E quanto mais o reconhece, mais o atrai. A gratidão é também um antídoto contra a inveja e o desânimo. O homem grato não compara, não inveja, não lamenta. Ele entende que cada experiência, boa ou ruim, traz consigo uma lição oculta. Ele não pergunta, por que comigo? Mas, para que isso está me ensinando? Essa simples mudança de pergunta é suficiente para transformar dor em sabedoria, perda em crescimento e tempo em aprendizado. E há um detalhe importante: a gratidão não deve ser apenas mental, mas emocional. É preciso sentir. Quando você agradece apenas com palavras, o efeito é superficial. Mas quando sente no coração o valor do que tem, mesmo o mais simples, cria uma energia que o conecta ao fluxo da abundância. A mente grata é como uma antena ajustada na frequência da prosperidade. Ela capta ideias, inspirações e oportunidades que passam despercebidas para quem vive reclamando. E quanto mais agradece, mais percebe que sempre houve motivos para agradecer. A vida, então, muda de tom. O que antes parecia escuro revela sua luz. Se quer transformar seus pensamentos em riqueza, cultive a gratidão como um hábito diário. Agradeça pelo que tem e também pelo que está a caminho. Veja cada desafio como uma oportunidade de crescer e cada conquista como uma prova do poder do seu pensamento. Quando a gratidão se torna seu estado natural, o universo inteiro parece conspirar a seu favor. Porque a vida sempre devolve, em dobro, o que o coração oferece de bom. A vida sempre recompensa aquele que decide agir com consciência e propósito. Se este conteúdo trouxe alguma luz, compartilhe com alguém em especial que você acredita que possa se beneficiar dessas palavras. Talvez essa simples atitude seja o que faltava para acender uma nova esperança em outro coração. Agradeço profundamente por estar aqui comigo e por permitir que essa mensagem faça parte do seu caminho.
Continue firme na sua jornada de crescimento e autodomínio. Eu o espero no próximo vídeo.